Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas aqui do canal do professor Marco Ferrari. Vocês tanto pediram, vocês tanto me encaminharam e-mails, carinhosos e-mails pedindo aí com todo o carinho que vocês sempre me tratam, e vocês pediram por gestão de pessoas, e olha o que o professor Marco Ferrari vai começar a falar no seu canal. Galera, a partir de agora, a partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar todo o aspecto de gestão de pessoas. A gente vai trabalhar em conjunto, a gente vai falar sobre todos os elementos relacionados à gestão de pessoas. Essa playlist ela é completa sobre tudo que a gente pode perceber e ver nos concursos em relação à gestão de pessoas. Desde o histórico de gestão de pessoas, desde os aspectos relacionados aos processos de gestão de pessoas, a administração de recursos humanos, treinamento, desenvolvimento, gestão de competências, recrutamento, seleção, ou seja, tem um profundo conhecimento aí que a gente vai iniciar no dia de hoje para que a gente possa ter uma formação sólida em relação à gestão de pessoas. A gente vem percebendo nos concursos cada vez mais essa cobrança em relação à gestão de pessoas. Então, conforme vocês pedem, e tudo que vocês pedem eu atendo com muito carinho, então a gente vai começar a partir de hoje a estudar a gestão de pessoas. Galera, antes de a gente caminhar em direção ao estudo em si da gestão de pessoas e ao conceito que já está no nosso quadro e a esse desenvolvimento do gestão de pessoas, é importante a gente entender e a gente perceber a evolução desse histórico em relação a como a gestão de pessoas ela foi trabalhada dentro da história da administração pública com a evolução das escolas lá na teoria geral da administração pública. Então, você lembra muito bem, dentro do nosso material isso já apareceu, que a gente falou lá que Taylor e Fayol, na abordagem clássica da administração, desenhavam o sujeito como um homem mecanicista. Certo? Então, a teoria clássica ela vai entender o sujeito como um cara que tem que ter uma organização racional do trabalho, certo? Taylor falava do estudo dos tempos e movimentos, ou seja, qual é o melhor movimento que o indivíduo tem que fazer para conseguir ter a melhor eficiência organizacional. Então, o homem naquela época ele era entendido como um homem econômico, certo? O indivíduo que ele seria motivado, que ele trabalharia, que ele seria estimulado a partir da quantidade de recursos financeiros que fossem a ele desenvolvido, que fosse a ele entregue, certo? Depois de um tempo, a gente percebe que a próxima teoria é a teoria das relações humanas, lá de Elton Mayo, lá da experiência de Watt e tudo mais. Lá Elton Mayo, ele vai passar a compreender um pouquinho mais essa percepção de um homem que ele tem determinadas demandas, e ele vai perceber também que o ambiente organizacional influencia na produtividade do indivíduo. Assim sendo, a gente começa a entender o ser humano como indivíduo a partir da teoria das relações humanas. Aqui a gente tem que tomar um cuidado. Na teoria das relações humanas, a visão que a gente tem de homem ela é bastante ingênua. O que eu quero dizer quando ela é bastante ingênua? Ela é bem focada na percepção de que o indivíduo ele é bom e as organizações tornam ele ruim, certo? Aí mais para frente a gente vai ter a teoria comportamental ou behaviorista com Kurt Lewin, com Douglas McGregor, com Abraham Maslow, todos esses nomes que a gente já falou nas teorias motivacionais, de liderança e relacionados à psicologia organizacional. O que quer dizer que a partir da teoria comportamental que a gente realmente vai ter esse entendimento do indivíduo dentro da organização, certo? Do indivíduo relacionado à organização. Ou seja, a organização não é tão ruim assim e o indivíduo não é tão ingênuo assim, certo? Ambos têm objetivos, ambos têm desejos, ambos têm vontades e a grande jogada aqui é sempre alinhar os objetivos pessoais do indivíduo aos objetivos organizacionais para que ambos ganhem. Um não tem que ganhar mais do que o outro, como no princípio da administração a gente acabava estudando, ok? Mas isso é TGA, só para que a gente não saia do nada, certo? Então, a gente inicia o estudo da gestão de pessoas
com o conceito. O que é gestão de pessoas, segundo nosso amigo, nosso professor Chiavenato? Conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos. O que significa dizer que jamais na sua prova você pode entender gestão de pessoas como um aspecto isolado, pessoal. Jamais você pode entender como um aspecto isolado. Eu costumo desenhar um diagrama que parece o diagrama das Olimpíadas, mas é exatamente esse o entendimento dos processos. O primeiro processo, a gente vai estudar mais adiante os processos de integração, aplicação dos indivíduos, mas sem dar nomes, os processos dentro da gestão de pessoas, eles são integrados entre si e eles são dinâmicos porque eles são influenciados por outros ambientes, tanto pelo ambiente interno quanto pelo ambiente externo. Então você tem que entender que gerir pessoas é sempre complexo, certo? Gerir pessoas é sempre complexo, por isso o elemento de dinamicidade e a interatividade entre os processos de gestão de pessoas é fundamental. Eu percebi que entre um processo e outro, por exemplo, entre o processo de agregar pessoas na organização, trazer pessoas para dentro da organização e aplicar pessoas, colocar essas pessoas dentro do cargo, existe um contínuo, certo? A gente não consegue desenhar uma linha limítrofe entre, uma linha que separa claramente entre o momento que eu estou agregando e o momento que eu estou aplicando, certo? Então esses processos são interconectados e interativos entre si. Certo? Para que a gente comece a desenvolver o estudo da gestão de pessoas, é fundamental que a gente trace uma linha de evolução do conceito de gestão de pessoas. Lá, anteriormente, no passado, gestão de pessoas era conhecido como o departamento de pessoal ou o departamento de RH. Aqui, pessoal, basicamente a gente tinha atividades de contabilidade relacionadas à contratação e demissão de indivíduos, certo? Então, o departamento de pessoal era nada mais, nada menos do que um órgão de uma organização, o departamento de uma organização responsável pelos elementos burocráticos dos aspectos de contratação e demissão dos indivíduos que compunham a organização, certo? Então, a gente percebia que aqui no departamento de pessoal não havia amplas relações de motivação, não havia amplas relações de entendimento do meio com o indivíduo, do indivíduo com o meio. Nada disso era visto dentro do departamento de pessoal. Esse conceito evolui para o conceito de gestão de pessoas, o que significa dizer, a gente começa a perceber que mais do que agregar o indivíduo, mais do que colocar ele dentro da organização, o grande desafio é treinar e desenvolver essas capacidades, treinar e desenvolver essas potencialidades do próprio indivíduo, que muitas vezes esse indivíduo que entra na organização, ele pode melhorar a sua performance dentro da organização. E aí a gente começa a evoluir o conceito de gestão de pessoas até culminar no conceito que a gente tem atualmente de gestão estratégica de pessoas. Gestão estratégica de pessoas, você deve remeter à nossa linha dos níveis de uma organização, a nossa pirâmide dos níveis de uma organização. Quando eu tenho o nível operacional na base, quando eu tenho o nível tático no nível intermediário e quando eu tenho o nível estratégico no topo da pirâmide. O que significa dizer que as decisões de uma organização passam a ser tomadas também por diretores de RH ou por responsáveis pelas pessoas dentro das organizações. O RH, os recursos humanos, a gestão de pessoas passa a ter espaço na alta cúpula da administração.
O RH passa também a ser entendido como uma função-chave que a organização tem que desempenhar para que ela possa atingir os seus objetivos, certo? As pessoas não são entendidas como meros blocos que eu seleciono, troco, coloco outro, trago mais um, tiro esse. Não, as pessoas são entendidas como forças fundamentais que uma organização precisa alinhar para que essa organização possa atingir os seus objetivos organizacionais, certo? Então esse é o nosso panorama atual quando a gente falar de gestão estratégica de pessoas, ou seja, a contratação, a aplicação dos indivíduos, os processos de motivação e manutenção do indivíduo, os processos de avaliação, os processos de desenvolvimento do indivíduo devem estar sempre alinhados com os objetivos organizacionais, com as metas organizacionais, com a missão, visão e valores organizacionais, certo? Uma organização ela também é composta pelos seus indivíduos. Na alta cúpula isso passa a ter espaço, por isso gestão estratégica de pessoas. De maneira geral, pessoal, quais são os objetivos que a gestão de pessoas visa atingir, certo? Primeiramente, você saber fazer a boa gestão dos seus recursos humanos para que a sua organização possa atingir objetivos, certo? Então, logicamente, a gente tem que ter uma visão de resultado. Você percebe que essas pessoas estão dentro das organizações para que essa organização possa atingir resultados. Mais do que isso, você conseguir fazer a manutenção dos seus talentos, ou seja, manter as pessoas não somente motivadas, treinadas e desenvolvidas, mas também você manter os seus talentos dentro da sua organização. Não deixar que o mercado absorva os seus talentos, os talentos que você tem dentro da sua própria organização. Então, por isso que uma organização, por isso que uma instituição, ela passa a investir em gestão de pessoas. Ampliar, assim, a competitividade da sua organização, uma equipe de trabalho bem treinada, bem desenvolvida e bem motivada aumenta a competitividade das organizações, aumentar a satisfação do cliente, a qualidade de vida do trabalho, o que significa dizer que esses indivíduos atendem melhor, prestam melhores serviços, assim sendo, aumentam a satisfação do indivíduo. E um aspecto que a gente vai estudar lá quando a gente falar de gestão de mudanças, desenvolver culturas dentro da organização que possibilitem o desenvolvimento de mudanças, que possibilitem uma resposta rápida da organização com o mercado, certo? Se o mercado exigir da organização uma resposta, é importante que essa organização tenha competência suficiente para entregar essa resposta para o mercado, certo? Então a gente vai ver, quando a gente falar lá de gestão de mudanças, a gente vai remeter a esse conceito de desenvolvimento de pessoas. A mudança perpassa pelos indivíduos que compõem a organização. E claro, pessoal, manter condutas baseadas na ética. Manter condutas baseadas na ética. Show? Então, galera, esse é o primeiro panorama, certo? A gente faz uma leitura geral do contexto e vagarosamente a gente vai entrando nos processos. Continua aí com a gente, firmes e fortes. Estamos só começando essa brincadeira que vai ser gestão de pessoas. Um grande abraço, professor Marco Ferrari, e continue com a gente. Até mais. Tchau, tchau.